Dia 14 de novembro, amanhã, é o Dia Mundial do Diabetes e desde 2006 isso é lembrado, né? Essa doença vem crescendo no Brasil e é preciso ser controlada. Hoje nós queremos tratar sobre os procedimentos estéticos para quem tem diabetes. Muitas pessoas que possuem diabetes não cuidam dos pés e da forma correta. Isso pode agravar a doença, problemas circulatórios ou até mesmo infecções na circulação dos membros inferiores, não é? Estão entre as principais complicações na vida de quem tem diabetes. E esse mal é controlável, né? Pode ser controlado. O chamado pé diabético, que é conhecido no meio dos profissionais, né? Muitas pessoas elas têm diabetes e não cuidam muito bem dos pés como deveriam cuidar da forma esteticamente correta, não é? Por isso, nós queremos convidar o professor Magno Queiroz, que é podólogo e vai nos explicar como uma pessoa que tem diabetes deve cuidar dos seus pés e também reforçar essa orientação, né? Porque é possível você ter os seus pés cuidados da maneira correta, mesmo tendo diabetes. Então, a gente quer dar as boas-vindas ao Magno. Tudo bem, Magno? Tudo bem. Fique à vontade, viu? Bom dia. Bom dia. Queremos aprender com você. Com certeza. Eu fiquei pensando, por que as pessoas não cuidam dos membros inferiores? Então, o que acontece, Carol? Hoje, só para vocês terem uma noção, a gente tem hoje, a nível mundial, em torno de 285 milhões de diabéticos. Nossa. Por isso que a partir do dia 14 de novembro, amanhã, a gente vai estar comemorando esse dia tão importante que a gente entra no processo de prevenção dos diabetes, e principalmente dos pés deles. E outro dado importante é que aqui no Brasil nós temos em torno de 185 mil diabéticos aqui conosco. Então é um índice muito elevado e a gente tem que ter esse cuidado. Então a diabetes ela traz uma complicação diferenciada nos membros inferiores ou as pessoas é que deixam realmente de cuidar? O que os diabéticos precisam entender, Jean? Não é toda pessoa diabética que vai ter o pé diabético. Quando nós falamos o pé diabético é quando isso gera complicações. O que seria isso? Quando o pé do diabético, por exemplo, através da vida dele, durante 20, 30 anos, ele ali já sofreu porque não controlou sua glicemia adequadamente, não fez uma alimentação adequada, não fez atividade física, e isso gera picos na sua glicose. Então, durante a vida dele ali, no final, depois de 20, 30 anos, gera então os famosos pés diabéticos, que são complicações, que nós chamamos então de neuropatias periféricas. Então, a pessoa que tem um pé diabético, basicamente, ela vai ter 3 sinais importantes. A primeira, ele vai ter uma diminuição da sua circulação sanguínea. A segunda, e ela vai ter uma perda motora, até mesmo a sensibilidade, ela vai perder a sensibilidade motora dos pés, como também uma perda da sensibilidade térmica. Então ele não sente nem frio nem calor. E isso que leva a várias complicações. E essa é uma questão também, por exemplo, esse formigamento que deve existir aí por causa dessa circulação sanguínea baixa, né? E quem deve sempre examinar os pés aí, qual o tipo de diabetes, A1, 2, como que deve ser essa orientação pessoal de casa? Basicamente, Serginho, o que acontece? Um dos sinais clínicos que gera essas complicações são mesmo as câimbras, que acontecem nos membros inferiores. A pessoa diabética ela vai no seu endocrinologista em torno de 3 a 4 meses. Então, em torno de 4 vezes no ano, ela tem que ir no endocrinologista dela. Ela está fazendo ali o seu controle. E, basicamente, quem que vai fazer essa avaliação é o endocrinologista e até mesmo junto com o podólogo. Hoje, basicamente, todos os endocrinologistas eles já têm um podólogo junto com ele que faz aquele trabalho todo ali na prevenção, o corte das unhas corretamente, para não evitar maiores complicações que podem estar surgindo. Nós vamos falar sobre os cuidados já, mas a gente sabe que a diabetes ou diabetes é uma doença silenciosa, que às vezes a pessoa até tem, mas não sabe que tem. Então é possível uma pessoa identificar sintomas nos pés que apresentem o diabetes, até mesmo antes dela saber do diagnóstico do diabetes no seu corpo. Um dos sinais clínicos para dar o diagnóstico de diabetes é cãibra, sede excessiva, fome excessiva. Quando você tem esses sinais clínicos, cansaço,
Quando você tem esses sinais clínicos, deve procurar um médico, que aí sim esse médico vai fazer o exame de glicemia, a curva hiperglicêmica, para aí sim diagnosticar se essa pessoa tem diabetes. Através dessa diabetes, durante a vida toda, pode gerar então um pé diabético naquele diabético. Estava lendo também sobre o assunto, existem níveis a diabetes, não é verdade? Existem alguns níveis onde a pessoa ela tem que, de maneira regular, estar indo olhar para ver se ela tem os pés diabéticos. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Basicamente, como que funciona, Carol? Todo diabético, então, ele tem que estar fazendo o seu controle glicêmico todos os dias. Correto. Basicamente, quando ele toma insulina ou então alguma medicação via oral, ele faz essa curva hiperglicêmica que controla o seu nível de glicose. Se essa curva não for controlada, isso que pode gerar o pé do diabético, porque dá os picos de glicose. Correto. E esses picos de glicose que vai gerar essas alterações nos membros inferiores. Então, se a gente tem esses sinais clínicos, deve fazer essa avaliação. Por exemplo, amanhã no dia 14 de novembro, que a gente vai estar comemorando o Dia Mundial do Diabético, nós vamos ter em vários hospitais essas avaliações gratuitas, onde a gente vai estar vendo a glicose, juntamente a avaliação dos membros inferiores, para ver como que pode ter esses cuidados necessários para evitar maiores Então vamos falar, pode falar, Sérgio. Não, e por falar nesses cuidados, por exemplo, como deve ser a proteção do pé diabético? Calçado, ou esse cuidado aí você Não, pode inclusive, escolher sobre. emendando a pergunta do Serginho, só um podólogo pode cuidar de um pé diabético ou aquela pessoa que não tem acesso a um podólogo, ela pode ter algum cuidado lá dentro de casa que pode ajudá-la a melhorar a sua qualidade de vida? Vamos deixar claro, o profissional habilitado para cuidar do pé do diabético é o podólogo. O podólogo, ele tem, na realidade, aqui em Minas Gerais, ele é de nível técnico, que ele tem as especificações, as suas qualidades, que aí ele se treina e até mesmo através de ensino, que ele tem as qualificações técnicas para cuidar do pé do diabético. Se outro profissional não tiver essas técnicas, na realidade, pode surgir maiores complicações. Por exemplo, o método de cuticulagem que nós fazemos diariamente, principalmente as mulheres, não deve ser realizado no diabético jamais. Cuticulagem é tirar a cutícula. Tirar a cutícula. Nem na mão, nem nos pés? Porque de se maneira arrancar nenhuma. como diz aqui, arrancar um bife ali já era. Isso. Já temos Acabou com um problema ali, até por questão da instrumentalização ali, Perfeito. pode estar Perfeito. infectado, né? Perfeito. Então o que se faz? Basicamente o diabético pode esmaltar a unha e passar o esmalte? Pode. Pode. Tem um evento social que pode estar indo, tem um casamento, pode passar um esmalte? Claro que pode. Mas o processo de cuticulagem, que é de tirar a cutícula, jamais. Que isso gera algum ferimento. Mas na proteção ao pé, deve-se vestir, deve-se calçar uma meia, Perfeito. sapato mais fechado ou pode ser mais aberto, depende da pessoa? Como que é esse O cuidado? que acontece, Serginho? Duas formas diferentes. Primeiramente, através das meias, o diabético ele tem que usar meias que não têm costuras. Porque a gente não falou que o pé do diabético ele perde a sensibilidade? Até mesmo aquela costura que Pode fica ali na ferir meia ali. pode ferir. Então ele tem que usar meias sem costuras, meias de algodão, que são na realidade acessórios acessíveis que façam que a gente faça a prevenção. Outro ponto, jamais usar sandálias, chinelos. Então o diabético vai no supermercado, vai no açougue, ele tem que estar usando sapatos fechados diariamente. Hoje no mercado nós temos várias marcas hoje que nós temos sapatos específicos para os diabéticos, que são sapatos personalizados que evitam maiores complicações. Que o diabético em si ele não pode estar usando sapato apertado. Então ele não pode ter na realidade Ser bem confortável. bem confortável. E hoje nós temos já no mercado muitos sapatos específicos para o diabético. Então ajuda aí o diabético que está preparando, aí as férias estão chegando e ele vai à praia. O que fazer? Porque na praia você quer usar um chinelinho, né? Você quer ficar. Isso Como mesmo. fazer? Carol, você tocou num ponto um ponto até importante. Por exemplo, uma das coisas que o diabético tem esquecido muito é de passar protetor nos pés. Olha. Sabia disso? Porque olha para você ver, quando nós, chegando lá no meu consultório, por exemplo, tem chegado vários pacientes que têm vindo com queimaduras em cima dos pés. Nós não falamos que ele perde a sensibilidade térmica, então ele não sente que está queimando nem os pés dele. Ele fica lá no sol, quarando, vai para a praia, então ele não passa nenhum protetor. Na hora que ele volta, já volta com aquele processo todo de queimação. Claro que na praia pode usar um chinelo? Pode, mas tomar todos os cuidados. Na hora que chegar em casa tem que entrar com uma higienização adequada que nós vamos falar. Que essa higienização se baseia no qual a gente tem que escovar sempre as unhas, como também entre os dedos, e embaixo dos pés com uma bucha vegetal e um sabonete antisséptico.
Dessa forma, você pode evitar várias complicações nos seus Então, pés. esse é o cuidado que o próprio paciente ele já deve ter. Perfeito. Isso aí tem que fazer parte da rotina dele Diário, de casa. diário. Voltando, é possível que alguém de casa, né, além dessa formação técnica, como você disse, ele também possa exercer, ajudar, né, o diabético Pode. em algum outro nível? Pode. O que se faz? Por exemplo, Serginho, uma pessoa, por exemplo, que está em casa, Magno, eu preciso cortar minhas unhas, minha filha pode cortar? Primeiramente, a gente tem que lembrar que a unha ela tem que ser cortada no ângulo de 90 graus. O que é isso? A unha tem que ser cortada sempre quadrada. Quando nós cortamos a unha quadrada, a tendência dela é de não encravar. Então, ela não vai entrar aqui nas nossas laterais das unhas. É por isso que ela tem que ser cortada sempre quadrada. E o diabético em casa, diariamente, ele precisa fazer uma avaliação clínica dos seus pés. Então, muitas vezes, se é uma pessoa idosa, ele não consegue abaixar. Então, o que ele faz? Ele pega um próprio espelho e esse espelho ele faz a avaliação clínica do pé dele. Ele olha, vê se tem alguma frieirinha. Lembra daquela frieirinha? Aquele machucadinho que dá entre os dedos? É muito perigoso para o diabético. Muito, porque ali é uma porta de entrada. Se cair ali uma bactéria, um fungo que já está presente, cair na sua circulação sanguínea, a tendência é só piorar. Você estava falando para a gente sobre os testes que serão feitos gratuitamente amanhã em alguns hospitais. Você saberia de cor aí alguns hospitais desses para a gente poder falar com os nossos telespectadores? Por exemplo. Aqueles que queiram ir, né? Por exemplo, o Hospital Unimed também amanhã vai estar numa campanha que ela vai estar fazendo essa avaliação até mesmo de glicemia, como também avaliação clínica dos pés. A própria Santa Casa também vai estar fazendo essa avaliação. A Faculdade Uni, lá do Buritis, também amanhã, junto com os nossos alunos do curso de enfermagem, também de estética, a gente vai estar fazendo essa avaliação clínica dos pés, dando todas as orientações. E também no Instituto Educacional São Camilo, lá também nós vamos estar fazendo essa avaliação, já durante a semana toda nós já estamos fazendo. E sempre avaliando os pés para ver se tem alguma complicação. E isso pode acometer crianças também? Pode, Normalmente, Carol. a partir de qual idade que já pode a criança? Basicamente, o que acontece? A diabetes ela não tem uma idade hoje específica. Hoje, devido ao sedentarismo, alimentação inadequada, a diabetes tem acometido até mesmo as próprias crianças. Certo. Quando se gera um pé diabético numa criança, é um pouco mais raro, porque ele tem que ter, na realidade, esses picos de hipoglicemia, ele tem que ter, na realidade, uma vida já com diabetes para depois gerar essas maiores complicações. Mas, mesmo assim, a própria criança tem que fazer essa avaliação clínica. Aí que entra o papel da mãe e do pai. Diariamente, ver como é que está o pé dessa criança, não deixar gerar micoses nas unhas. Então, por exemplo, a micose é provocada por um fungo, que esse fungo ele vem e penetra nas unhas. E deve haver, então, essa higienização diária. Com uma própria escova de dente e um sabonete antisséptico, pode evitar várias complicações nos pés. Então, diariamente, no próprio box, pega ali uma escovinha de dente, pega um sabonete, escova as unhas ali diariamente, que isso evita maiores complicações. Tem que avisar o Serginho que não pode ser a mesma escova que você vai escovar o Não dente. escovar o né, dente Serginho? não, claro. Agora, Magno, quanto à questão aí, por exemplo, você disse de maiores complicações. O objetivo de trazê-lo aqui é de comunicar ao pessoal de casa a respeito dessa prevenção. O quanto que é importante, o quanto que isso faz bem. Agora, sobre a questão dessas complicações, o que pode vir a acontecer, também sem querer ser fatalista, né? Mas o que pode Sendo acontecer realista, caso... né? Realista, exatamente, Carol. Obrigado. O que acontece? Gentileza, né? Olha com só. certeza. O que pode acontecer com o paciente aí, essas causas ruins? Então, o que acontece, Serginho? Consequências, né? Melhor dizendo. Com certeza. O que acontece? Como o pé do diabético, ele perde essa sensibilidade, ele perde a circulação sanguínea, ele perde também a sensibilidade térmica dos pés, e isso vai gerar complicações que, por exemplo, começa apenas com uma feridinha, essa ferida vai aumentando. Por quê? A falta da circulação sanguínea, a nossa célula precisa de oxigênio para ela até mesmo proliferar e entrar no processo de cicatrização. Quando você tem esse problema, isso tem uma deficiência no processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, então, essa ferida não cicatriza. Ela não cicatrizando, a tendência dela é só aumentando. E às vezes a pessoa tem até que amputar um membro, né? Um dedo, o próprio pé, né? Em último caso, com certeza gera esses problemas sim. Então, na realidade, a gente tem que entrar com várias coberturas hoje que nós temos no mercado, que são curativos, para a gente evitar essas maiores complicações. Mas jamais esquecendo do nível de glicose de cada paciente. Sim. E eu queria... Tem alguma dica que você quer deixar? A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Alguma dica que você fala, isso é essencial e nós não abordamos?
Carol, o que hoje o diabético ele precisa ter ciência? Primeiramente, ele precisa controlar o seu nível de glicose diariamente. Ele precisa fazer averiguação nos seus pés diariamente. Ele precisa fazer uma higienização nos pés diariamente. Com esses 3 fatores principais, é fácil de evitar maiores complicações que pode estar dando nos seus pezinhos. Se ele fizer essas 3, basicamente ele pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa que não tem diabetes. Maravilha. A gente quer te agradecer então, Magno, pela sua presença, viu? Obrigado. Foi bastante esclarecedor. Então Com amanhã, certeza. dia 14, né, em vários hospitais aqui em Belo Horizonte e na Grande BH certamente também, pessoas estarão ali fazendo a avaliação dos pés de quem tem diabetes para verificar se você tem um pé diabético. Então aproveite essa oportunidade gratuitamente e faça a sua avaliação. Ou, se você preferir também, ao longo da semana, procure um podólogo, um especialista. Existe uma associação de podólogos? Hoje aqui em Minas Gerais, sim, nós temos a Associação Mineira de Podólogos. Qual que é o contato de lá? A ABM, que na realidade é Associação Mineira de Podólogos. AMB. AMP. Isso. AMP de Pato, Associação Mineira de Podólogos. Agora, aproveitando então que já deu o contato dessa associação, deixe os seus contatos, pessoal de casa que tem o interesse de saber mais, de procurar lá. Então, deixe seu contato aí pro pessoal de casa. Pode estar procurando a gente, qualquer dúvida que tem. Nós temos hoje a Faculdade São Camilo, que é o Instituto Educacional São Camilo, que lá nós temos os cursos específicos para os diabéticos. Lá a gente treina os podólogos, lá nós temos a formação técnica para esses profissionais que querem cuidar dos seus pés.